Fala pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de física. Hoje eu quero resolver uma questãozinha de Enem com vocês sobre polias. Bora lá para a gente resolver juntos. Galera, é o seguinte, a gente tem essa questãozinha aqui muito interessante de sistema de polias, tá? E aí, vamos ler juntos aqui, é um texto longo, tá? Então, vamos com paciência para a gente entender o que é que o problema quer. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis e fixas. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierau um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas. Algo que seria impossível sem a participação de muitos homens na época. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo 400 N. Considerando os fios ideais, e as polias também, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal, está aqui o nosso desenho. O número de polias, então está aqui ó, o comando da questão, o número mínimo de polias móveis usadas para essa situação por Arquimedes foi. Cara, perceba, é um texto longo, como a gente já espera a questão de Enem seja, né? E aí, cara, é você interpretar esses dados que ele está fornecendo, tá? Bora lá. Perceba o seguinte, Arquimedes aplicou uma força de 400 newtons. Está aqui a força que ele aplicou para mover o navio. Foi isso? Mas antes disso, cara, o navio está em contato com a areia da praia. E esse contato vai gerar uma resistência ao movimento. Ou seja, vai existir uma força contrária aqui, ó, à tendência desse movimento. E a gente diz que essa força é a força de atrito estático, porque o objeto está parado ainda, né? E a gente lembra como calcula ela? Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Tranquilo? Então, no mínimo, a força que deve chegar nesse cara aqui, ó, desse lado, tem que ser maior ou igual a esse carinha. Na verdade, maior para colocar ele em movimento, né? Então, eu vou dizer que a força resultante que vai chegar aqui, ó, no final do conjunto, está nessa direção e sentido, já que Arquimedes quis mover aqui, ó, o navio nessa direção, tá? Bom, temos o peso do navio aqui para baixo, que a gente já sabe calcular, força-peso, o módulo é massa vezes a aceleração da gravidade. E como está em contato com a superfície, existe uma força normal aqui, ó, contrária ao peso nesse caso, porque a superfície é completamente horizontal. Tiramos todas as forças aqui, né? E agora vamos lembrar o seguinte. Professor, quando eu tenho uma polia fixa, o que é que ela faz? Ela simplesmente vai mudar ali a direção, o sentido da força, tá? Então, ó, vou pegar esse carinha aqui, ó. Todo esse fio aqui, ó, que Arquimedes está puxando, está aqui, cara, ó. É o mesmo fio, ó. Desse carinha aqui, ó. Vai e vem até aqui o final, ó. É o mesmo fio. Se é o mesmo fio, significa que os 400 que Arquimedes está fazendo vai estar aqui, ó, em qualquer ponto desse carinha. Então, aqui é 400 newton. Do outro lado, ó, também tem que ser 400 newtons. Só que o que acontece? A nossa polia é ideal. Significa que se a gente pegar aqui ela, a força resultante sobre ela é igual a massa vezes a aceleração, só que ela é nula. E aí tem duas situações, né? Ou a aceleração dela pode ser zero, ou a massa. E nesse caso a gente despreza a massa para que isso daqui dê zero. Então significa que essas duas forças de 400 newtons aqui, ó, puxando para a esquerda, tem que ser igual a uma força que está puxando ela aqui, ó,
para a direita. E para que isso dê zero, essa soma de forças, esse carinha aqui tem que ser, ó, 800 newtons. Ou seja, quando a gente tem uma polia móvel, ela vai pegar uma força e dividir em duas, caras. Olha que doido, né? Ou, na verdade, a gente pegou a força de Arquimedes e multiplicou por 2, não é isso? É um multiplicador de forças, a gente chama. Vamos lá. Esse outro fio aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Esse outro fio tá aqui. Então, se chegou 800 newton de um lado, ó, do outro também tem que ter 800 newtons. E, de novo, para que a força resultante seja nula, a gente sabe que a força aqui, ó, tem que ser o dobro, né? A soma dessas duas, 1.600 newtons. E isso, cara, a gente vai fazendo, tá? Isso a gente vai fazendo até a gente chegar numa condição, que é o seguinte: qual é a condição que eu tenho aqui? Ó, qual é a condição que eu tenho aqui? Que a força resultante F, R, aqui, ó, deixa eu colocar aqui. A força resultante, ela tem que ser maior ou igual, na verdade maior, né, do que a força de atrito estático. Porque pensa comigo, se essa força for maior do que a força de atrito, o bloquinho vai começar a se movimentar, e é isso que a gente quer, tá? Então perceba, a gente está multiplicando a força de Arquimedes, que era de 400, né, sempre por 2, ó. Ele colocou aqui primeiro, ó, 400, depois virou 800. Aí esse 800 eu multiplico por 2, 1.600. E assim por diante. É como se eu estivesse sempre multiplicando essa força por 2. Ou seja, como se eu estivesse multiplicando por n. 2 elevado a n. Onde esse n, cara, é justamente, olha que doido, o número de polias do meu sistema, de polias móveis, tá? Uma polia móvel, ela sempre vai multiplicar ou dividir a força ali, né, por 2. E isso tem que ser maior, vou colocar só o maior, tá? Para a gente colocar ele em movimento, do que a força de atrito, que a gente sabe calcular. Ó. Coeficiente de atrito, 0,8, ele dá para a gente, não é isso? Vezes a normal. E a normal, nesse caso, ó, ela é igual ao peso. O que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo, porque o carinha não se movimenta. Então vai ficar mg, 3.000 vezes a gravidade, que é 10. Ah, professor, legal. Agora sim, ficou interessante. Bora lá. Vamos lá. Ó. 2 zeros aqui, posso simplificar com esse 2 zeros, né? Esse carinha aqui, ó, 0, com esse 0 aqui, sobrou 30 vezes 8, e do outro lado 4. Então, ficou 4 vezes 2 elevado a n, que é o número de polias móveis, maior do que 8 vezes 3, 24, vezes 10, 240. Vamos lá? Bom, passa esse 4 dividindo, 2 elevado a n tem que ser maior ou igual do que 240 dividido por 4. Isso daqui vai dar quanto, pessoal? 6, 6, 12, 60. Ou seja, 2 elevado a n tem que ser maior ou igual a 60. Cara, qual é o número que eu elevo 2 e dá maior do que 60, né? E aí é por tentativa e erro, né? Ó, 2 elevado a 1, pessoal, dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3, 8. E assim vocês vão fazendo. E vão achar o seguinte valor. Quando eu elevar 2 a 6, isso daqui vai ser o quê? Opa, igualdade aqui, né? Igual. 2 elevado a 6. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 64. Ah! Olha aqui, ó. Então, quando eu tiver 2 elevado a 6, eu tenho 64. É maior do que 60. Então, qual é o número que eu coloco aqui em n que dá maior do que 60? A gente vai encontrar o seguinte. O número de polias tem que ser maior
do que 6. No mínimo 6, tá? Então, no mínimo, isso daqui tem que ser 6. Alternativa correta, letra B. Tranquilo? Questãozinha top demais, velho. Demais, demais, demais isso daqui. Bom, é isso. Se você gostou dessa resolução, já sabe. Curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente bater os 1000 inscritos, tá? E já sabe, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para a gente ajudar cada vez mais pessoas a se preparar aí para o vestibular. Vou deixar esse vídeo aqui sobre dinâmica dos corpos e vou deixar também um vídeo falando aqui sobre energia para vocês praticarem. Bom estudo, nos vemos na nossa próxima aula.